Já estamos de volta, foi bem rapidinho e agora é hora de ler os recadinhos do Instagram. A Lari Andressa colocou, bom dia, minha linda, manda beijo pra mim e pro meu filho Cauã. Lari, beijo, Cauã, beijinho pra você, viu? O Daniel Silva colocou, bom dia. A Leninha colocou, já estamos ligadinhos no programa que é tudo de bom. Manda beijo pra mim e pro meu esposo Jefferson. Fico babando com seus looks, arrasou. Obrigada, Leninha, um abraço pro seu esposo. O Tinto Queiroz colocou, bom dia, está linda hoje, uma ótima semana para você. Manda um beijo para minha amiga Tayane, que fez aniversário ontem, 14 anos. Estamos ligadinhos no programa, aqui em Chã do Pilar. Eita, Tayane, quase que fez aniversário junto comigo, né? Então, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Parabéns e obrigada pela audiência, viu? E a Aline Santos colocou, lindos, obrigada. Aí vamos para o direct que vocês mandam aqui também. O Maciel Claudino colocou um coraçãozinho pra gente. O Ale colocou que estão assistindo lá no Edifício Neo 1, estão assistindo a gente. Você é uma pessoa maravilhosa. O seu programa é super alegre e mora aqui no Village 1. Obrigada. Deixa eu ver mais uma solicitação aqui. Bom, aí agora, enquanto atualiza aqui, a gente lê um pouquinho no próximo bloco. Você em casa aí tem algum tipo de fobia? Hoje existe tratamento que ajudam na realidade virtual contra essa fobia, né, Léo? Porque a gente pode criar fobia sobre um monte de coisa. E é por isso que a gente trouxe o Léo aqui para conversar com ele um pouquinho e explicar, né, por que surgem essas fobias na gente e como que a gente pode tratar. Bom dia, Léo. Bom dia, Áurea. As fobias, elas são manifestadas de várias formas, né? Existem 3 maneiras que são as principais. Uma, pela própria experiência. Você teve uma experiência negativa, por exemplo, com uma barata, e a partir daquela experiência você tem um registro. E aquele registro tem um registro muito voltado para a emoção do medo. E aí toda vez que você vê a barata, você tem aquela imagem catastrófica do que já aconteceu lá atrás. Certo. Pode ser também através da observação, ou seja, os seus pais, pessoas, você observa como elas reagem em determinadas situações. Então você vê toda vez que troveja, sua mãe se esconde debaixo da cama. E aí, como criança, você observa isso e reproduz o mesmo comportamento. E da mesma forma, a gente também tem a forma de adquirir as fobias através da transmissão de informação. Vídeos, filmes, né? A gente acaba assistindo, por exemplo, o filme Anaconda e a gente tem uma ideia de que as cobras são daquela força, daquele tamanho, e isso acaba gerando esse registro. Então são situações corriqueiras da nossa vida que a gente pode ter registros de medo e esses medos se tornarem incapacitantes, que é o caso da fobia. É porque ter o medo é normal e válido. Isso. Em determinadas situações é válido você ter o medo, porque é o que te segura para fazer qualquer coisa. Sobrevivência. Isso. A fobia ela é um medo irracional e excessivo. Então nós estamos falando já de um medo que já partiu de um extremo. Então você vê uma barata, sai correndo desesperadamente. Você vê o carro, ao pensar em dirigir o carro, você trava, você simplesmente chora e não consegue tirar o carro da garagem. Então a gente vai perceber que são medos irracionais que acabam se tornando excessivos, gerando prejuízos. E aí como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa, até indicando para um profissional, né? Porque se você convive com uma pessoa dessa, como é que você começa a diagnosticar que o medo já virou fobia? Isso. Então, um dos sinais é quando isso gera prejuízo. Por exemplo, eu deixo de fazer coisas por causa desse medo. Sim. Eu não vou para a fazenda porque na fazenda eu sei que vai ter animais peçonhentos, insetos que eu tenho pavor. Eu vou, por exemplo, receber uma promoção no trabalho e preciso começar a pegar voos e eu não ando mais de avião porque eu tenho pavor a avião. Ou até uma situação do dia a dia, como dirigir o carro. Eu tenho pavor de dirigir. Então são situações, ocorrências que ocorrem no nosso dia a dia que pode limitar. Então um grande sinal de que o medo já é uma fobia é o quanto isso te gera prejuízo. Você deixa de fazer coisas por causa disso. Você pode ter um medo de avião, mas você vai entrar no avião, você vai fazer todo o percurso. Um medo controlado. E um medo controlado. Agora imagina a fobia. A pessoa desespera, a pessoa chora, a pessoa tem ataques de pânico, né? O coração acelera, há uma resposta fisiológica diante desse medo. Então isso já é um sinal do prejuízo. E como que a gente trata, Léo? Isso, existem várias formas para tratamento para as fobias, né? Hoje a terapia cognitiva comportamental é uma abordagem que a gente trabalha para dessensibilizar, ou seja, ir gradativamente com a perda com a perda do medo, que essas pessoas vão perdendo esse medo de forma gradativa. E existe hoje um recurso mais atualizado que é a realidade virtual. Ou seja, a gente faz o experimento, a gente usa um óculos de realidade virtual e ao colocar esse óculos de realidade virtual, a pessoa vivencia aquela imagem
de uma situação real. Só Você que meio imagens... que coloca a pessoa naquele cenário que ela tem a fobia. Que ela tem a fobia. Então imagine no avião, a gente coloca numa cena onde ela está dentro de um avião com as portas fechadas. Então aquela sensação de pavor, de estar num local onde ela não consegue sair, ela vai vivenciar. E nesse momento de revivência a gente faz com que ela vá perdendo o medo, a ansiedade gradativamente. Porque existe um princípio chamado habituação. Nossa ansiedade ela sobe num pico e depois de alguns minutos ela começa a descer. Então, quando a gente faz esse tipo de exposição, o paciente ele vai para o nível máximo de ansiedade, que é 10, vamos de 0 a 10, nível 10, e isso vai perdendo esse medo gradativamente, ele vai se sentindo confortável. E aí, quando é colocado para exposição ao vivo, ou seja, vamos imaginar de ter que pegar um avião, ele não vai sentir mais tanta ansiedade e medo quanto inicialmente. Que legal. Neila, você tem fobia, alguma coisa? Você falando aquilo, eu pensando em um monte de coisa, compartilhado com minha mãe. É comum. Cobra. No microfone, por favor. A giazinha, a famosa gia, cobra, pavor imenso. Mas lembro muito bem que foi pelo exemplo. Isso, a observação. A observação. A minha mãe tem extrema fobia de ter realmente de suar, de desmaiar. Tá me ouvindo, né, mãe? Tá me vendo? Tô lhe colocando em situação constrangedora aqui. Mas ela falou que você é queridinha da mamãe, eu já li isso para todo mundo. Então já vai, já falei do medo dela, mas realmente ela é professora e os alunos faziam isso com ela. Ela Sério? abria a caderneta e o pessoal pegava os sapos de plástico, colocava na caderneta em cima, ela disparava. Então assim, eu sei que eu adquiri esse medo pela observação. Mas aí você já tratou, você já fez alguma coisa? Não, nunca busquei. Eu só, quando eu tô no meio desses serizinhos, desses ser humaninhos, essas coisinhas pequenininhas, bonitinhos, delicados, eu saio delicadamente, deixa ele lá, né? grito, que eu sei que eu tô assustando mais ele do que ele a mim, e saio de cena. E é isso que é interessante, que essa imagem catastrófica, né, de achar que um inseto, né, lá, ou até um anfíbio, que no caso dos sapos, vai gerar uma repercussão terrível, ou seja, vai pular, vai fazer algum tipo de coisa. Mas tem uns que Mas vêm atrás, tem uns que pulam, atrás da pessoa. Mas vamos imaginar, é uma coisa irracional, ele vai pular. Mas sabe que a gente tá com medo e vem. Sim, eles vão pular, mas eles vão gerar algum tipo de prejuízo? Vai, lógico, atacar a gente, claro. É tipo da fobia, claro. Conseguimos dar um exemplo aqui ao vivo. Claro que vai. É muito comum, 14% da população tem algum tipo de fobia. Então, altura, elevador, lugar fechado. Então, assim, existem muitos tipos, né? Situacionais ou até de animais. Mas é muito comum o que ela colocou o exemplo, né? A mãe observou através da mãe o modelo, que é o mais comum. 80% dos nossos medos são por observação. Ou seja, a gente observa outras pessoas nas situações e reproduz. Vamos conversar com um menino agora, né? Pra ver se o menino também tem medo. Porque menina fala que tem medo e menino fala que tem fobia. Não é medo, não, é fobia. Não, então, acho que fobia não me vem à cabeça alguma que eu tenho agora. Talvez um pouco, assim, de altura quando eu não me sinto seguro. Na situação. Mas, assim, como o Léo estava falando, vai muito de se habituar com aquilo. A gente tem alguns casos, por exemplo, na empresa, que os meninos tinham que entrar em algumas caixas e que poderia ter algum animal peçonhento. Então nós fizemos treinamento trazendo cobras, aranhas, e isso foi fazendo tendo uma mudança de comportamento, até porque a gente vai ver aquele animal, a gente não vai matar ou qualquer coisa, a gente tem que retirar o animal, soltar ali em próximo mesmo, lugar, realizar um serviço e depois voltar a fazer o de vocês. Exato, então o tratamento é esse mesmo, é colocar a pessoa na... Isso, exposição, então você vê, vai perdendo medo ao expor aos animais peçonhentos e você vai dessensibilizando. Mas é mais comum as mulheres terem fobia do que homem, então é mais comum. Mais comum, né? Agora, uma coisa que talvez vale ressaltar, eu já vi alguns mãe e pais, né, assim, com os filhos, por exemplo, a criança está com medo de alguma coisa e vai lá e leva a criança aquilo obrigado a fazer. É mais ou menos o que é feito em consultório, mas de uma forma certa, tá, gente? Senão você vai colocar, além de estar com fobia, vai ser traumatizado. Mas isso é uma técnica. Isso é uma técnica chamada inundação. É uma técnica onde a gente pega o paciente e já leva diretamente ao estímulo fóbico, ou seja, naquilo que ele tem maior medo. E ali ele vai ter que suportar, porque aí vai criar o princípio da habituação e ele vai diminuir o medo e a ansiedade. Só que assim, tem que ser muito bem controlado, porque senão pode se tornar uma situação traumática.
sintomática. E não né? mais dessensibilizada. Em algum momento entra com remédio, Léo? Pode chegar alguns tipos de fobia mais resistentes, a ideia é usar antidepressivos, pode ser utilizado para perda de medo. Ajuda a diminuir o nível de ansiedade, que nos ajuda a fazer as exposições. Então, alguns tipos de fobias mais resistentes, é interessante o tratamento combinado. Tá, pra gente finalizar, as mais comuns que você encontra por aí? As mais comuns são de avião, medo de dirigir, altura, lugar fechado e de animais. Alguns animais específicos é cobra, barata e rã, sapo. É porque a barata, gente, a coitada não faz nada, porque ela é nojenta. Né? Ela é nojenta. E quando ela voa também, ela voa. Quando ela voa, né? Então, quando... e é interessante que a gente faz exposição com a realidade virtual usando um filme Joe e as Baratas, porque mostra várias baratas voando, entrando em tudo. E aí a pessoa tem que dessensibilizar. Igual o rato ele é nojento. Sim, né? Então quando eu vejo um rato daquele negócio, né, asqueroso, é nojento, mas não sinto medo não, mas da cobra sim. Minha filha tem medo de cobra. E olha que engraçado que a Lana nunca foi exposta a um lugar que tivesse cobra, qualquer coisa assim. E a gente no Rio agora, a gente vai pro zoológico, né? E aí levei lá tal, e tem um local que fica só as cobras, como se fosse um aquário gigante de vidro e tal. E tem umas que você pode entrar e tocar, passar a mão. Ela não ia, mas ela tremia. Ela falou, olha, a mamãe tá indo. Eu ia lá, alisava, com mais medo que ela. Eu tava suando igual... Mas olha a cobra, minha filha. Tranquilo, E ela não ia nem a pau. Depois a gente foi pro aquário, que tem lá o aquarrio. E aí poderia passar a mão na lagosta, na arraia, não sei o quê. Ela não ia nem a pau. Eu falei, eita, não vou não forçar não. Daqui a pouco eu traumatizo a criança aqui, não vai dar certo. Mas, Léo, obrigada pela sua presença mais uma vez, para esclarecer a gente um pouquinho. Neila vai sair daqui curada, entendeu? Não tem mais fobia. Tô em processo Marcele, já. pega ali aquela ranzinha que a gente deixou guardada e pode colocar aqui na Neila que vai estar tranquilo. Neila, obrigada pela sua presença aqui. Nairon também. Uma excelente semana para vocês, Obrigado, viu? Áurea. E muito obrigada a você do outro lado. Eu tenho um minutinho, então vou conseguir ler rapidinho os últimos recadinhos. A Deizinha colocou, manda um beijo pro meu filho Natan, que completou 1 ano sábado. Natan, feliz aniversário, beijo. E o 26 da Norte colocou, me manda um abraço e um abraço para todos do 26 da Norte. Meu nome é Júnior. Júnior, obrigada pelo carinho, obrigada a você que acompanhou a gente pela live, que acompanhou a gente aqui também pela TV Ponta Verde. Continua agora com a nossa programação local, vem ele Siqueira Júnior Plantão Alagoas, depois tem JD, somos TV Ponta Verde, uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação, o maior do Nordeste. Nossa semana está só começando, nos encontramos aqui amanhã ao vivo às 11h25. Super beijo, tchau, tchau.